E hoje foi mais um exemplo disso. Não é muita gente que vai ganhar do Fortaleza, não. A gente pode debater sobre prioridade, foco em Sul-Americana, mas ganhar do Fortaleza é difícil, especialmente quando esse time entra em campo para jogar, não para se poupar, que vai ter muito disso daqui até a final da Sul-Americana, a gente vai conversar. Mas acho que é um resultado acima até do que a gente poderia imaginar. Um empate entre Vasco e Fortaleza em São Januário, pelo que é cada time, não seria um absurdo. Agora, você ir atrás enquanto o Vasco, corrigir posicionamento, sai um gol do Paê, uma boa notícia, faltava um gol dele, talvez ele para carimbar essa chegada, está de muito, muito, muito bom tamanho para o torcedor do Vasco. E dá para dizer, até pela escalação, pela formação, que o Ramon Dias foi corajoso, né, Paulo Calçade? Bastante. Bem-vindo. Olá, Andrade, companheiros, olá para você que nos assiste. Essa transformação do Vasco. Uma coragem, mas uma coragem baseada também em nomes que sustentam, não é coragem, só coragem para ver o que acontece, você fica dependendo do aleatório. Sim. E não é um Vasco jogando no modo aleatório, é um Vasco que tem uma organização melhor, tem jogadores mais experientes, eles foram contratados, ganhou de um time muito difícil, que é o melhor time de segundo turno, está na final de uma competição internacional. Se você olhar os últimos 3 anos, há muito mais consistência no Fortaleza do que no Vasco. Opa! É muito mais. Né? A ponto do Fortaleza ano passado, deixar o campeonato, deixou o Brasileirão rodando, foi se aventurar pela América do Sul, quando volta no segundo turno tem que se recuperar e ele se recupera. E é assim tem sido o Fortaleza do Voivoda. Então é uma baita vitória pelos 3 pontos, por saber jogar contra uma equipe muito difícil. Agora, a gente tem na tabela do campeonato, tem quase uma certeza. Dificilmente, para não acontecer o que eu vou dizer agora, tem que pegar o Cuiabá, que é o 10º, e o Cuiabá tem que sair da 10ª posição e ser rebaixado. Um clube fundador do Clube dos 13, que eram os 12 grandes, mais o Bahia, para não cair, tem que puxar o Cuiabá aqui para a zona do rebaixamento. Ele tem que sair do 10º e despencar. Só que e ele ganhou tem fora 36, né, Caça? 36. Porque você encontra o Cuiabá, que não é um clube no estande, aqueles tradicionais, os 12 grandes, porque você tem outras equipes hoje, você tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é uma equipe que ele já está inserido nesse contexto de clubes. Ele não tem aquela imagem da grande torcida que dá esse respaldo para os 12 do futebol brasileiro, mas em termos de organização e estrutura ele está na frente da maioria desses 12 aí. Sim. Mas o Bahia é fundador do Clube dos 13. E certamente alguém do Clube dos 13 aqui vai cair. Inter e Bahia, Bahia e Inter que se enfrentaram hoje. E pode ser um grande. Foi final de Campeonato Brasileiro em 88. Olha, o Santos tem 30 pontos. Acima dele o Vasco 30, Corinthians 31, Cruzeiro 31, Bahia 31, Inter 32. São 7 clubes numa diferença de 2 pontos. Então, todos correm perigo. Ah, mas fulano não cai. Se ele está nessa lista aqui, ele pode cair. É caível. Ele pode cair. Vitor Birner, boa noite. Tudo bem, Paulo? Que prazer. O prazer é meu. Revê-lo com saúde, bem vestido. Isso tem a ver com o figurino. Boa noite ao senhor. Muito bom ver o senhor com saúde, o Pedro, o senhor Calçade. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte, que estejam bem. Também é uma vitória muito grande do Vasco, porque pensando no que está se transformando essa reta final do Campeonato Brasileiro, ela está realmente imprevisível. Calçade citou do Cuiabá. Do Cuiabá para baixo, todos os times com chances sejam minúsculas ou grandes podem ser rebaixados. A do Cuiabá é minúscula, muito pequena, mas não dá para descartar. Tanto que Calçade cita o Cuiabá, porque dali para cima não cai mais ninguém. Ali para cima os times vão continuar na primeira divisão. Curitiba e América já estão no modo milagre para não o América já foi. serem rebaixados. O Curitiba está no modo milagre, o América já foi, não foi matematicamente, mas já foi. E quando você olha o desempenho das equipes... Esse para mim é o ponto, né? A coisa fica mais duvidosa ainda. A gente não sabe lá embaixo jogando bola. A gente não sabe, por exemplo, como o Corinthians vai voltar. Por isso que a rodada de amanhã é tão interessante com o Mano Menezes. Que o time vai voltar mais organizado, vai. O bastante para conseguir os pontos. Porque aí entra aquela questão. Uma coisa é o Goiás, com todo respeito, estar na zona do rebaixamento e lidar com a situação. O Goiás está acostumado. É desagradável para o Goiás hoje venceu merecidamente o São Paulo, o time entrou pilhado, intenso e tenso ao mesmo tempo, mas conseguiu o resultado, mas é uma situação comum. Se o Corinthians pisar na zona do rebaixamento,
é outro mundo. É muito mais difícil lidar. Se o Inter vai para a zona do rebaixamento, é muito mais difícil lidar, porque são equipes que, além de terem bons elencos, são equipes que têm dificuldade porque não são frequentes historicamente numa condição dessas. Não entraram no campeonato para isso. Entraram no campeonato com outras pretensões, com outras possibilidades e, de repente, né, faltando 11 rodadas agora, elas podem cogitar isso. Se faltando 9, 8 rodadas, elas estiverem na zona do rebaixamento e não saem na rodada seguinte e ficam 2 ali, isso vale para qualquer outro, vale para São Paulo entrar, vale para várias outras equipes. São Paulo com chance muito pequena de ser rebaixado, mas não dá para descartar, mas muito pequena. É muito difícil lidar, muito difícil lidar. Então, nesse campeonato que tem um time quase campeão, única